Olá pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês, dando continuidade àquilo que o Ellison passou, para vocês. Ele passou uma mensagem muito importante referente a uma das pontas, do nosso famoso tripé de gestão. Ele falou muito sobre liderança, abrangendo bem o conceito e o que nós esperamos das lideranças a partir desse momento que nós estamos vivendo, tá? E vocês sabem que as outras duas pontas desse triângulo, são gestão e processo. Então é liderança, gestão e processo. Bom, nesse momento, eu quero passar e falar com vocês aqui sobre gestão, né? Ou seja, como que nós estamos encarando daqui para frente o modelo de gestão e o que nós pretendemos em nível de empresa, né? Como gestão e, consequentemente, de perfil de gestores da nossa operação. Bom, gente, vamos primeiro conceituar uma coisa. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão de ativos, né? Quer dizer, o gestor, na verdade, ele faz a gestão dos ativos, tá? Mas o que são esses ativos? Bom, ativo, conceitualmente, tá? E financeiramente, é tudo aquilo que a empresa utiliza para gerar resultado financeiro, né? Bom, eu não vou mais entrar, digamos assim, nesse conceito, eu vou ficar por aqui, porque não é o foco. Nós vamos adiante entender um pouco melhor esse conceito, mas para aquilo que nós pretendemos, basta a gente saber exatamente disso, né? Que ativos é tudo aquilo que a empresa utiliza para geração de resultado financeiro. Uma outra coisa que eu quero também enfatizar com vocês é que a base da gestão é o controle, tá? Existe uma citação muito comum em gestão que é o seguinte: não se gerencia aquilo que não se controla, tá? Eu preciso ter o controle, eu preciso medir o resultado para determinar as minhas ações. Isso é gestão, né? Controlar, medir o resultado e agir, né? Isso não mudou, gente, ao longo do tempo, ao longo das eras, historicamente. Sempre foi assim, né? Muda a conjuntura, muda o ambiente onde isso é realizado, mas o processo de gestão, o objetivo da gestão, a forma da gestão é exatamente isso que eu falei para vocês, tá? Então, assim, é sobre isso que eu quero falar com vocês, quer dizer, sobre essa nova era, sobre fazer gestão nesse novo modelo, né? Nesse novo ambiente, tá? Que está por vir aí. E aí eu acredito, falando um pouco da pandemia, eu acredito que o coronavírus ele acelerou esse processo de mudança, tá? Porque historicamente essas mudanças elas sempre ocorrem, sempre ocorreram na medida em que novas gerações começam a chegar no ambiente de trabalho e acabam mudando costumes e, consequentemente, o ambiente tem que se organizar, no sentido de atender essas novas demandas que vão acontecendo e sempre acontecendo ao longo do tempo, tá? Então acredito eu que o coronavírus ele deu uma acelerada nisso em algumas coisas específicas, mas essa mudança ela é inevitável ao longo das eras, vamos dizer assim. E a questão que nós queremos colocar para vocês aqui é exatamente essa, quer dizer, como fazer a gestão dos ativos nesse novo cenário? Considerando que o nosso principal ativo, expansão, nosso principal ativo, acho que todos vocês concordam, são as pessoas, tá? Então, assim, como fazer essa gestão de ativos nesse novo cenário? Tá? É importante a gente falar um pouco, eu acho, quero abrir aqui um parênteses para a gente falar um pouco de que cenário é esse, né? Porque eu acho importante a gente entender algumas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, para nos situarmos, tá? Então, assim, vamos lá. Qual é o cenário que está se aproximando de nós, para nós aí? Bom, primeiro, esse que eu já falei, quer dizer, as relações de trabalho elas estão mudando, tá? A legislação ela sempre vai se adequando a novos costumes, né? Vai se atualizando, tá? E essas orientações elas determinam essa mudança, tá? E essa mudança, tá, exige evidentemente uma atualização e uma revisão da legislação, tá? E, consequentemente, eu preciso ter gestores atualizados nesse contexto legal, do que está acontecendo, tá? De que maneira a legislação está operando, vamos dizer assim, nesse momento. Então, assim, essas mudanças que vão acontecer, estão já acontecendo, é preciso que os nossos gestores estejam sempre muito atualizados em relação a isso, tá? Um outro aspecto que eu acho importante assim, que a gestão deixa de ser visual. Aquela gestão que a gente faz visualmente, enxergando as pessoas, controlando as pessoas, o ambiente em que as pessoas estão trabalhando, o comportamento delas, passa a ser mais remota, né?
O foco do trabalho nessa condição mais remota, ela deixa de ser aquele foco na eficiência para ir buscar o foco na eficácia. Então nós vamos ver adiante aqui um exemplo bem específico de como se diferencia a eficiência da eficácia, tá? Mas assim, nesse modelo mais remoto eu preciso focar em eficácia, né? Um outro aspecto também é que, imaginando, né, que a gestão é como pilotar um avião, né? Imaginem que vocês, como piloto, vocês vão ter que navegar por instrumento, tá? Sem enxergar. Então imaginem que vocês precisam conhecer esses instrumentos, vocês precisam confiar nesses instrumentos, né? Porque esse voo não é visual, esse voo vai ser por instrumento. Então os pilotos precisam também ter essa habilidade e essa capacidade, tá? Outro aspecto importante, os contatos pessoais, tá? Eles passam a ser feitos também, e talvez mais até, por meios tecnológicos, tá? E eu não estou falando aqui da questão do home office, não é isso, porque isso também vai acontecer em company, né? Eu estou falando de na medida em que as equipes começam a ser híbridas, que os times começam a estarem mais dispersos, tá? E eu tenho que controlar, eu tenho que gerir esses ativos todos, eu vou, mesmo estando na empresa, eu vou daqui a pouco começar a fazer uma gestão mais visual, uma gestão por meio tecnológico, um feedback por vídeo, coisas do tipo. Eu preciso me habilitar para isso, porque é diferente falar da frente da pessoa e é diferente falar através de um vídeo. Tá? E por último, por último não, mas dentro desse contexto também, o gestor, né, assume um papel de educador e não mais um coordenador, um supervisor. Tá? E o educador, gente, é aquele que transforma a vida das pessoas. Tá? Um dia vão perguntar para vocês assim, o que, que você faz lá na expansão? Você vai dizer, eu transformo a vida das pessoas através da educação, na medida em que eu educo. Né? E não mais eu coordeno, eu supervisiono uma equipe. Isso é muito simples. Tá? Eu acho que o papel do educador aqui, ele amplia a responsabilidade e, consequentemente, o foco do gestor, né, e a habilidade dele. Tá? E aí sim, por último, eu acho que um cenário importante também é a questão do mercado. O mercado é muito mais dinâmico. Tá? O mercado ele vai ser mais exigente, mais dinâmico, tanto em nível de consumidores, quanto em nível de produto, quanto em nível de cliente. Né? Ou seja, nesse mercado ele exige uma atualização permanente, uma flexibilidade e uma adaptabilidade das empresas e do profissional consequentemente. Tá? Quer dizer, quem tiver a melhor capacidade disso é quem vai gerar o melhor resultado. Tá? Então assim, pessoal, concluída essa visão de novos cenários, tá? Eu quero falar um pouco agora de como que nós vamos, né, o que nós vamos gerir, o que é importante, tá? Gerenciar nesse novo contexto com que a empresa vai estar inserida, desse novo modelo que nós estamos enxergando daqui para frente, que nós precisamos efetivamente nos capacitar, né, enquanto empresa. Nós definimos aqui 3 abordagens, tá? Nós consideramos assim as 3 abordagens mais importantes, né, daquilo que os nossos gestores têm que dominar, têm que conhecer o que é, como faz, né, como que utiliza, ou seja, tem que ser um profundo especialista, tem que se especializar, tem que ter um nível de conhecimento amplo sobre isso. Tá? Nós definimos 3, assim, para caracterizar bem esse contexto todo de controle, vamos dizer assim. O primeiro é produtividade. Tá? Primeira abordagem, assim, nós temos que pensar em produtividade. Tá? Bom, vamos exemplificar um pouco aqui. Quer dizer, a base da nossa remuneração enquanto empresa é o ticket médio da venda. Né? É assim que os nossos clientes nos remuneram e é assim que nós vamos sempre prospectar também novos clientes. Tá? Então, assim, vamos imaginar, nós temos que valorizar cada vez mais nesse contexto a venda com qualidade, esse ticket médio. Tá? Por exemplo, hoje os nossos clientes nos remuneram por venda instalada ou por venda verbada, dependendo do cliente. Isso significa que existe uma diferença entre aquilo que é produzido lá na ponta, na força de venda, e aquilo que eu consigo transformar em receita. Tá? Esse gap, essa diferença, ele me gera um custo. Quanto maior for essa diferença, maior é o meu custo, maior é a minha perda. Né?
E outro aspecto também é que essa venda ela tem um ticket médio que me remunera. Se ele for baixo, ele vai ser baixo, consequentemente. Se ele for alto, vai ser alto. Então, assim, eu preciso focar, considerando esses dois aspectos, tá? Eu preciso focar na eficácia. O que é na eficácia? Eu preciso diminuir o máximo possível essa diferença entre a produção e a geração de receita, e eu preciso aumentar no máximo possível esse ticket médio por venda. Voltando lá para trás, como a gente falou, isso é eficácia. Produzir é eficiência, gerar receita é eficácia. Tá? Gente, isso é extremamente importante porque, na minha visão, acho que na visão de vocês também, ele muda a nossa visão, né, de melhores. Quem são os melhores a partir dessa nossa nova visão? Quem são os melhores? Tá? Muda a nossa visão de produtividade também, né? E essa visão que nós temos que ter daqui para frente. Ou seja, produtividade é isso. Produtividade é receita. Produtividade é receita por venda, né? Vamos imaginar assim. O segundo ponto que nós queremos trazer para vocês nós chamamos de ponto de equilíbrio, né? Pessoal, ponto de equilíbrio é um conceito fundamental em gestão. Uma coisa simples, objetiva, é uma conta, tá, cujo resultado é zero, né? Entre aquilo que eu gero de receita menos aquilo que eu gero de despesas para a produção dessa receita. E essa despesa tanto pode ser variável como pode ser fixa. Tá? Só para exemplificar uma coisinha rápida aqui, nesse contexto, o que são variáveis? Tá? Variáveis são impostos, que é um percentual, né? São premiações, que são atreladas à quantidade de receita, ou seja, quanto maior a receita, maior a premiação, e vice-versa. E fixas são aquelas que, no primeiro minuto, na virada do mês, né? Ou seja, do dia 31 para o dia 1º, no primeiro minuto eu já estou devendo salário, aluguel, água, luz, enfim, tudo que são despesas que eu tenho que pagar, que eu já saio devendo, né? Eu tenho que buscar, é como se eu saísse sempre perdendo de 1-0 e tenho que buscar o empate para começar o jogo, né? Nesse contexto, então, quer dizer, o gestor precisa saber quanto custa a sua operação. Quais são suas despesas, sejam elas fixas, variáveis, o que eu tenho que atender, quanto é que é esse meu primeiro minuto, quanto é que eu já saio, quanto é que eu já acordo dia 1º devendo, né? Bom, mas aí vocês podem dizer, com razão, ok, mas alguém tem que me fornecer essas informações. Perfeito. Mas vocês têm que ir atrás. Vocês têm que demandar, tá? Afinal, este é um instrumento fundamental. Imaginem que vocês são pilotos de avião. Esse é o instrumento fundamental do voo. Vocês querem voar num avião cujo principal instrumento não existe? Gente, eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Se esse avião cair, quem vai estar pilotando na cabine são vocês. Tá? Então, assim, cuidado. Tá? Prestem atenção se todos os instrumentos, ou se os melhores instrumentos, ou se os instrumentos fundamentais estão disponíveis. Se não estão, vocês têm que ir atrás. Tá? Terceiro item que a gente está trazendo é meta, né? Que é meta para equipe de venda é uma coisa dominada, perfeito. Mas vamos mudar um pouco o conceito de meta a partir de agora, tá? Galera, meta não é uma quantidade de venda, nem uma referência que eu tenho para chegar perto, né? Ah, eu tenho a meta de 100, mas se eu fizer 90, tá bom? Não, não é uma referência. Meta passa a ser para nós daqui para frente, gente, o resultado financeiro que eu tenho que entregar. Nós estamos falando daquilo que a operação tem que entregar. E essa quantidade, essa definição, essa necessidade de entrega é que vai determinar, por exemplo, tá, entre outras coisas, evidentemente, qual é a quantidade de ativos necessários, né? Então vamos lá, que quadro de pessoal eu tenho que ter para atingir essa meta? Mas, e essa meta tem um número. Tá? Ah, mas que número vai ser essa meta? Bom, gente, aí cada operação vai ter o seu, evidentemente. Tá? Mas vamos imaginar, vamos fazer um exercício rápido aqui só para a gente entender como é que nós vamos
é uma maneira bem simples que nós estamos montando e como é que nós vamos trabalhar essas questões de quanto eu tenho que entregar. Imaginem que, voltando lá para a questão do ponto de equilíbrio, né? Imagine que dentro do conjunto de despesas fixas, ou seja, aquelas que a gente acorda devendo, cada operação vai ter um valor. Um item a mais dentro desse conjunto, que nós podemos chamar assim, o resultado que a operação tem que entregar. Isso vai ser colocado dentro do conjunto de despesa fixa. Tá? No momento que ele é colocado dentro do conjunto de despesa fixa, ele vai estabelecer qual é a necessidade da receita, já que ponto de equilíbrio é uma conta que tem que dar zero. E aí está definida a meta de cada um de vocês. A meta de cada um de vocês vai ser sempre zero no ponto de equilíbrio. Né? O que vai fazer parte dessa conta é que lá dentro do conjunto vai ter um valor que vocês vão ter que entregar. Gente, é muito simples. Matematicamente é muito simples e visualmente, vocês vão ver depois, é muito simples de entender. Tá? Mas não é o caso aqui da gente fazer o demonstrativo disso. É para vocês saberem do que precisa. Tá? Então, galera, para finalizar, nós estabelecemos algumas afirmativas, né, que passam a ser para nós aqui um mantra de gestão. Imaginem que nós vamos ter mantra de gestão dentro da empresa. Nada novo, nós não vamos reinventar a roda, nós não vamos fazer coisas que vocês já sabem, tá? Mas que assim, passa a ser foco, passa a ser o perfil, passa a ser aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sou, né? Enquanto gestor da expansão. Vamos lá. Primeiro mantra, dimensionar os recursos necessários e sua produtividade. É responsabilidade da gestão. Ah, mas a gente já faz isso hoje. Perfeito. Mas isso vai ser muito mais enfatizado, né? Acompanhar e projetar resultados é função do gestor. Definir ações corretivas e correções de rota é função do gestor. Volto a dizer, o piloto são vocês. Tá? Gente, e tudo isso em função da meta. Aquela meta que nós vamos estabelecer. Tá? Fato é, não atingir meta é não entregar o que foi estabelecido. Prestem atenção nessa frase. Não atingir meta é não entregar o que foi estabelecido. Isso é aqui, em tudo que é lugar que eu conheço, tá? O único item de avaliação do gestor. Como é que um gestor é avaliado? Tá? Quando ele entrega aquilo que foi estabelecido. Estabeleça e entregue. Gente, assim eu termino, tá? Essa colocação para vocês, essa mensagem para vocês. Mas eu estou consciente, tá, de que nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muita coisa que construir. Tá? Mas posso garantir para vocês, nós estamos juntos nisso aí. Nós não vamos deixar ninguém empenhado. Tá? Nós estamos projetando uma estrutura de apoio que forneça tudo o que precisamos em nível de informação. Tá? Nós vamos produzir isso, nós vamos produzir as informações, vamos disponibilizá-las. Mas, voltando lá atrás, a responsabilidade de ir atrás e buscar tem que ser de vocês. Tá? Mas desde já eu estou à disposição de vocês para fazer essa construção. Vamos construir isso. Eu e a equipe toda da diretoria está, né, disponível para isso. Tá? Lembrando sempre que o ótimo, eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. Tá? E que num processo de construção como é esse que nós estamos, o bom é sempre a melhor opção. Tá? Quero deixar aqui um grande abraço para vocês e olhar para frente e ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos fazendo as mudanças necessárias, nos adequando, nos adaptando a essa nova realidade e contamos evidentemente com todos vocês para essa caminhada. Tá? Um grande abraço e fiquem bem.